Alimentação e saúde, assuntos bem importantes para o nosso bem-estar, para a nossa vida. E agora a gente vai falar da vitamina D. Você sabe o que ela influencia no seu organismo? Quais são os alimentos que contêm essa vitamina? Eu tenho aqui comigo a nutricionista Ana Paula Bedin, que vai esclarecer tudo pra gente. Ana, eu vou começar perguntando primeiro qual é a função dessa vitamina no nosso organismo. A vitamina D é extremamente importante. Hoje a gente sabe que ela participa de mais de 65 funções dentro do organismo. Desde regulação da massa óssea, prevenção à depressão, força muscular, dentre outras. Bom, agora a gente já sabe que ela... Vamos entrar mais nessa questão dos benefícios, efetivamente, o que é importante, por que é importante estar comendo alimentos que tenham vitamina D todos os dias? É importante para ajudar na manutenção dos níveis adequados dessa vitamina, pois, como eu disse antes, ela ajuda a prevenir esse tipo de coisa. Por exemplo, perda de massa óssea, depressão, doenças autoimunes, cansaço. Pessoas que costumam se sentir muito cansadas, às vezes podem estar com deficiência dessa vitamina. Tá, e assim, tem outras formas da gente estar absorvendo essa vitamina também, antes da gente entrar nos alimentos? A principal forma de sintetizar, de ter a vitamina D é através da exposição solar. Só o consumo dos alimentos não é suficiente para manter bons níveis. É importante essa exposição frequente ao sol. E se, por exemplo, a pessoa não pode estar se expondo ao sol todos os dias, e aí o que faz? Tem como complementar isso também? Como é que funciona? Como a ativação da vitamina D depende da exposição solar, se a pessoa não puder se expor com frequência ao sol, ela vai precisar fazer uso de suplementos. E aí a gente tem tanto os manipulados, compra em farmácia, quanto o próprio óleo de fígado de bacalhau. Quanto tempo a pessoa tem que ficar no sol, por exemplo, para suprir essa necessidade, no caso do organismo, de vitamina D? 20 a 30 minutos diariamente. 20 a 30 minutos diariamente. Então, quem está sem tempo aí tem que arranjar um tempo na agenda para poder estar pegando o ideal, sol. O ideal, então, primeiro é pegar sol. Isso, sem o sol, só as fontes são insuficientes. São insuficientes. Bom, vamos começar a mostrar, você trouxe vários alimentos, vamos começar a mostrar então a importância de cada um para a gente estar inserindo na alimentação. O que você trouxe? Então, a vitamina D ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela está presente na gordura de alguns alimentos. Então, as principais fontes na dieta são alimentos com maior teor de gordura. Eu trouxe aqui os ovos, que tem vitamina D na gema, peixes mais gordos como a sardinha e o atum. Quantos ovos por dia, por exemplo, deveria comer para ter a vitamina? Você falou que tem a vitamina D na gema, né? Isso, o importante é consumir o ovo inteiro, clara e gema, pois a vitamina D está localizada principalmente na gema. E o ideal é que tenha uma frequência de consumo. Então, não adianta eu comer 10 ovos num dia e ficar uma semana sem comer nada. Tem que ser um consumo diário. Isso, e frequente. E frequente. Independe se é 2, se é 3 ovos, mas que seja todos os dias. Isso vai variar daí da dieta de cada pessoa, né? Isso é muito individual. Bom, tu falou dos ovos, qual é a próxima que você quer falar? Podemos falar do atum e da sardinha, que são peixes com boas concentrações de vitamina D. O salmão também tem boa concentração de vitamina D. Aí assim, você falou atum, sardinha. A forma de preparar esses alimentos, inclusive os ovos, é indiferente? Tanto faz? O importante é estar consumindo? É indiferente a forma de preparo. Pode aquecer, pode consumir frio. O atum e a sardinha, o ideal é apenas comprar em óleo, para a preservação dessas vitaminas e dos ômegas que eles têm, e escorrer todo o óleo da lata, que esse óleo não é um óleo legal para consumo. Tá certo. Atum e sardinha, mesma coisa, tem que consumir todo dia. Se consumir 1, 2 vezes por semana não é suficiente, por exemplo? Ou tem que ser todo dia? É suficiente. O importante é que tenha um consumo frequente das fontes. Então, eu posso comer atum hoje, ovos, manteiga. Vou variando as fontes, mas sempre consumindo. Não precisa ser todos esses alimentos todos os dias. Senão, ninguém ia aguentar tanto atum. Tanto sardinha todos os dias. Tá, agora você tem aqui um outro alimento que é a manteiga, que é muito comum na mesa do brasileiro, né? Isso. A manteiga é praticamente gordura do leite, né? Ela tem resquícios de lactose e proteína, então ela tem uma boa concentração de vitamina D. Assim como esses queijos que são mais amarelos, ou seja, evitar os laticínios desnatados, porque no desnatado é retirada a gordura. Então eu perco essas vitaminas. Então, por exemplo, posso estar consumindo manteiga. A manteiga, ela pode ser aquecida ou não? Pode ser aquecida ou não. Pode ser aquecida ou não. Então o leque tá bem... Dá para variar bem legal a dieta. Ana, a gente estava esclarecendo da importância de pegar sol todos os dias. Você citou alguns alimentos, né?
Aqui, por exemplo, tem queijos. Você falou que a gente pode estar ingerindo esses queijos. Agora vamos esclarecer, porque tem muita gente que gosta muito de queijo. Em relação às quantidades, por exemplo, o bom é o queijo mais amarelo, né? Isso, o bom é que seja um queijo integral, não aqueles lights, para não ter a remoção da gordura. Tanto porque preserva as vitaminas, quanto porque esses queijos mais maturados, principalmente, eles têm uma menor concentração de lactose e carboidratos. Então seria a melhor escolha. A quantidade é muito individual, não dá pra gente exagerar, né? O equilíbrio é a palavra de ordem aí. Aqui tem alguns alimentos. Você quer citar alguns que não estão aqui, que também possuem vitamina D? Além desses aqui, a gente sabe que tem alguma pequena concentração de vitamina D em ostras cruas, em cogumelos, né? Se você pegar cogumelos frescos e ainda deixá-los um pouco ao sol, pode aumentar essa concentração. No óleo de fígado de bacalhau também é um suplemento, mas pode ser adicionado à dieta, que ajudariam junto com esses a garantir melhores níveis. Agora é importante falar, por exemplo, a ausência da vitamina D, o que ela pode causar, né? O que é perigoso para a pessoa que, mas não é importante, enfim, não dá muita bola para a vitamina D. O problema da deficiência da vitamina D é que os sintomas são muito sutis. É muito difícil a pessoa perceber que ela está em deficiência de vitamina D. O que seria, assim, sintomas que podem chamar a atenção para essa deficiência? Pessoa que está sempre muito cansada, que se sente fraca, que costuma ficar muito doente, principalmente as doenças do trato respiratório. Quem pega muita rinite, sinusite no inverno pode investigar essa questão da vitamina D. Perda de massa óssea pode ser um sintoma de deficiência da vitamina D. Ou seja, então, por exemplo, você citou algumas coisas que aparecem, mas são muito sutis. Mas um exame de sangue, por exemplo, detecta se você está com uma vitamina D com deficiência, né? O ideal é pedir sempre para o teu médico, para o teu nutricionista, incluir esse exame da vitamina D nos check-ups que você costuma fazer. Até porque, por mais que você se exponha ao sol, aqui no sul do Brasil a gente costuma se expor muito no verão e no inverno não tem como, né? E os níveis de vitamina D, eles se esgotam muito rapidamente. Então não é porque eu estou com boa vitamina D no verão que eu vou estar com ela boa no inverno, né? Então é importante fazer esse exame com frequência, até para suplementar se houver necessidade. Mas eu te pergunto, essa exposição, por exemplo, é o quê? Só o rosto, só a face, por exemplo, para estar absorvendo a vitamina já é o suficiente? Eu posso estar com uma blusa fechada, mas o rosto no sol? Pode ser qualquer parte do corpo. Quanto maior a área, maior a síntese de vitamina D. A única questão é, não pode estar com protetor solar. Então tem que ter esse cuidado também no horário que vai se expor e tal, porque se houver o protetor solar, há o bloqueio da radiação solar e não tem a síntese da vitamina D. Além da exposição ao sol, é importante o quê? Que essa pessoa tenha um bom metabolismo de fígado e de rins, então a saúde tem que estar em dia, porque a vitamina D ela só vai ficar ativa após exposição solar, metabolismo hepático e metabolismo de rim, né? Então é todo um metabolismo funcionando legal ao mesmo tempo. Então vamos dar uma reforçada para o pessoal de casa. Quais são os perigos da pessoa esquecer da vitamina D? Pode causar, então... Depressão, perda de massa óssea, perda de força muscular, principalmente em idosos, né, que já tem essa perda pela idade. Em recém-nascidos, por exemplo, pode prejudicar o crescimento. Na gestação tem alguns estudos mostrando deficiência de vitamina D com autismo. Então, realmente, principalmente essa população que é mais sensível, como gestante, idosos e recém-nascidos, tem que ter um cuidado bem específico com essa vitamina. Ana, obrigada pelas dicas, pela Imagina. participação aqui no SBT e você. Obrigada a você, Marcia. Todo mundo já sabe agora o que tem que comer para ter vitamina D.